Olá, caros ouvintes. É isso aí. Aqui quem vos fala é Péricles Moraes, estou aqui com meu amigo Álvaro Figueiró. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado, você também seja bem-vindo. E a quem está nos ouvindo, esse é o Malas Artes Podcast. Hoje a gente está gravando aqui no dia 21 de fevereiro de 2021. Do planeta Terra. No planeta Terra, exatamente. Rio de Janeiro, aqui no Covil do Figueiró. E... estamos esperando a cerveja há quase uma hora. Pois é. Que ainda não chegou e acho que isso vai comprometer a qualidade do debate. Vai ter uma hora que a gente vai ter que parar aqui para receber a cerveja, porque é o Zé Delivery, paga nós em Zé Delivery. Tô pedindo o Zé Delivery aqui, ao invés de... O cara tá demorando pra caraca pra entregar o aplicativo. Mas quando eu falei comprometer, é comprometer a qualidade dispositiva, o brilhantismo das ideias, a capacidade reflexiva, a retórica e, por que não dizer, a prosódia. Claro, quando estivermos totalmente ébrios, nossa capacidade... Já começou. As capacidades cognitivas e comunicativas certamente estarão mais prejudicadas, né? Com certeza. E do que falaremos hoje? Hoje falaremos de um tema muito chato, mas que é muito importante para todos os nossos amigos amantes das belas artes e da ciência estética. A importância da crítica. A crítica artística. Ou a desimportância também. Ou a desimportância da crítica artística. E a importância também de saber distinguir os diversos níveis da crítica. Feita essa... Alô? Aqui é o Zé Delivery. Nosso entregador quer falar com você. Aguarde um momento na linha, por favor. Alô? 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 Fala, irmão. Tá aqui na porta? E aí, Pedrão? Pô, sai que se conseguir, mano. Tô aqui embaixo. Caralho, tô descendo aí, tô descendo. Tamo junto, velho. Ih, tá gravando tudo. Tá gravando eu falando com o cara, tá gravando... Bom, agora sim, depois de ter ido lá, como vocês puderam ouvir, né? Saúde. Serra Malte, paga nós. Hoje é Serra Malte. Depois de descer lá para pegar o Biricutico, agora sim. estamos de volta. Munidos no nosso aparato crítico erudito. Exatamente. O nosso lubrificante intelectual, isso aí. Então fala aí, vamos voltar aqui ao fio da meada. Vamos voltar ao fio da meada. Trataremos hoje sobre a importância da crítica de arte. Mas você está falando disso de forma irônica ou... Depende. Depende do contexto, né? Depende do tipo da crítica, depende do que se propõe a crítica. O que você acha de forma geral, assim? De forma geral, mas qual tipo? Esse também é uma dúvida. Existe hoje uma crítica de arte, em muitas aspas, popular? Ou seja, uma crítica de arte que é acessível para o grande público, que não é artista mesmo, né? Ou não é estudioso. Uma boa pergunta. Existe esse tipo de crítica? Isso é uma crítica que consegue comunicar com o público geral, né? Exatamente. Isso existe hoje? Pô, realmente eu não faço a mínima ideia, cara. Eu não sei se nos jornais, assim, né? Se é que alguém ainda lê jornal. Não, até mesmo esse jornal. Se é que alguém ainda lê. Mesmo esses jornais, né, que se tornaram digitais, né? Eu não sei se existe mais um público muito assíduo, leitor das páginas, né? Porque eu percebo que as pessoas cada vez mais consomem notícia através das redes sociais também, né? Tipo Twitter, Facebook, Instagram. As pessoas consomem muita notícia mesmo a partir de lá, né? Seguindo as páginas desses jornais. E eu suponho que nessas... Porque eu não tenho Twitter nem nada disso, eu estou no Instagram. O Instagram não é tão forte nesse aspecto. Mas eu suponho que nas páginas oficiais desses jornais, assim, eu imagino que o que é veiculado assim, como destaque nas redes sociais, provavelmente são mais as capas, as coisas, né, essas notícias mais relevantes, assim, né, de maior destaque mesmo. E aí eu acho que essas coisas que ficam mais dentro do jornal mesmo, que você precisaria ler o jornal inteiro, ou então ler, né, procurar especificamente, eu acho que as pessoas não têm acesso a isso. Então, eu particularmente não sei se existe ainda, mesmo nesses
nesses jornais maiores, assim, se ainda existe, por exemplo, uma crítica. Porque eu acho que o lugar para essa crítica mais popular seria nesses lugares, né? Nos jornais, assim, não sei, também estou viajando. Porque a impressão que me dá é que ela, embora ainda exista, isso fica muito claro na parte da crítica, na crítica musical, mas na literária também ainda tem, se você pegar quando isso aparece, né? Mas é uma crítica meio impressionista ainda. A questão ela é uma crítica muito mais opinativa. Ela não é uma crítica que te ajuda a entender conceitos ou Sim. enquadrar obras dentro, sei lá, de escolas, enfim. Não esclarece o que o artista está propondo. É uma crítica que, na parte musical, isso é muito... A crítica de música é rasteira demais em geral, né? O da Pieve não escrevia para as colunas de isso um Globo, cara, e era uma coisa assim... você não... Cara, não entenderia absolutamente nada, tipo, você não... uma obra usa uma determinada técnica, etc, você está aprendendo uma coisa, uma determinada forma. É um tipo de crítica muito baseada em conceitos impressionistas, tipo, gostei, não gostei. É o que eu tenho visto bastante tempo. E como os jornais há muito tempo não tem mais os suplementos literários, onde você tinha coisas de mais fôlego, né? Nos antigos suplementos literários, você tinha artigos de fundo. Hoje, que seriam coisas publicadas em revistas científicas, estavam ali. Só que com uma linguagem muito mais leve. Porque hoje essa crítica ela existe, mas ela existe no âmbito acadêmico. Então, o público interessado não chega. Né? Aquelas pessoas que têm interesse em decodificar a obra, o que está acontecendo, não... Essa é a grande lacuna. Você não vê mas eu fico em dúvida se uma crítica popular, né, como a gente está chamando aqui, eu fico em dúvida se mesmo essa crítica popular, se ela teria muita... Porque eu fico imaginando que se você entra em termos muito, muito técnicos, assim, fica difícil você conseguir comunicar com quem não é do meio, né? Eu imagino assim, que uma crítica popular seria uma crítica... Não sei se a gente está falando da mesma coisa, né? Mas então eu imagino que uma crítica popular seria essa crítica que consegue atingir o público em geral, a grande massa, assim, e tal. Não necessariamente pessoas da área, né? Assim, especificamente que tem um conhecimento técnico. Para esse tipo de crítica popular, eu acho que a linguagem técnica ia mais atrapalhar do que ajudar, se ela existe ou se existisse, né? Eu não sei. Não, mas esse é o ponto. Quando eu estou chamando isso dessa crítica popular, usar esses termos técnicos, não usá-los de antemão, como se a pessoa tivesse já um conhecimento daquilo. Mas pelo contrário, eu falar, aquilo que você está vendo, aquilo tem um nome, é uma determinada técnica. Conseguir traduzir. Exatamente, preste atenção nisso aqui, isso acontece em outros lugares, porque isso forma tipo o público. O meu amigo Thiago Turibo, que deveria estar participando desse episódio, mas não está participando porque não foi chamado para esse específico, né? Mas também ainda estamos num contexto de pandemia, então, mas resolveremos. Tipo, ele estuda isso, né? Abraço aí para tua família, Fernanda, todo mundo lá em São Gonçalo, terra boa. Castelo das Pedras. Castelo das Pedras. No Rodo, a única cidade do mundo cujo centro se chama Rodo. Todas as localidades do planeta Terra, e talvez até Marte aí, com as sondas da NASA estão explorando agora, tem um centro chamado de centro, né? Só São Gonçalo tem seu centro chamado de Rodo, né? Por causa do bonde, enfim. Mas enfim, ele estudava isso, ele mostrava como coisas assim até elementares no entendimento do cinema, tipo aqui no Brasil nos anos 40, como por close, tipo, coisa, e isso ele está falando para um público de classe média alta, ou de elite mesmo. As pessoas não percebiam, tanto que o Vinícius de Moraes, isso é o tema dos estudos dele, né? Começou também parte da sua carreira como crítico, e era justamente um dos propósitos dele, era a partir das colunas de jornais, que eram diárias, era justamente formar... Quem? O Vinícius de Moraes. O próprio Vinícius de Moraes. Que depois que decidiu virar cachaceiro e... Profissional, profissional. Antes dele, que ele era poeta simbolista, católico, conservador, caralho, a quatro, ele tentou formar
tentou formar, a partir das colunas de jornal, isso, tipo, uma massa crítica para o público conseguir entender o filme para além daquilo que era chamado na época de estrelismo. Porque o foco, por exemplo, da análise cinematográfica, o foco das notícias sobre cinema ainda nos anos 30 e 40 aqui no Brasil, como em muitos outros lugares, mas no Brasil isso mais ainda marcado, era que eles chamavam de estrelismo, que até hoje isso é forte pra cacete no meio musical, que era o foco tipo, na biografia do artista, do artista no caso entendido como o ator, né? Sim, o astro mesmo, né? Quem tá comendo, sei lá o quê, onde ele tá morando, essa cacete a 4, né? E o Vinícius viu, porra, eu quero... Estão tocando fogo no parquinho aí, ó. Fogo aí, Aí ele fala, taca fogo, Jesus. Então ele tá preocupado com isso, de, porra, vamos ver o filme pra além dessa porra toda aí do astro Clark Gable lá, né, o galã feio, porque eu não sou um galã feio, também sou feio, né? Dar esses elementos pra ver a montagem, fazer as referências. Esse era um tipo de crítica, quando eu tô chamando de popular, seria assim, não vou que seja crítica popular, mas o que eu acho que a crítica popular deveria fazer é isso, é de ajudar alguém que entende mais daquilo me guia, fala, olha só isso aqui, né? Cara, eu tô meio impressionado com o barulho dessa barulho, mas eu fico imaginando assim, tomara que não esteja acontecendo nada muito grave com alguém. Menos de 500 mortos no caso. É porque tem menos de um mês a gente teve 2 incêndios aqui na Lapa, né? Um numa loja de acrílicos, né? Fogos. Acrílicos, ali na Rua dos Inválidos, e outro no bar do Severo, que é aquele que fica em frente o bar do Vitor, ali na Lavradio, perto do hospital do Carmo. Ah, sei. É um barzinho de esquina, assim, azul, bem pertinho dela mesmo. Teve incêndio ali também. Bom, enfim... Isso é uma questão para as seguradoras, né? Saber se a natureza... Depois desse parêntese, né? Então é isso, né? Por exemplo, as coisas que nós fazemos aqui, com o meu professor Péricles de Moraes, né? Analisar o pianista consagrado, poucos conhecem, além do violonista. Futuro vencedor do Grammy. Tipo, de fazer análise, tipo, né? A música nós conhecemos, mas mostrar como que elas são compostas, quais são as estruturas, né? Tá, isso é complicado, mas acho que é uma das funções do crítico. Eu entendo que o crítico ele deveria ser um pouco do papel do jornalista de forma geral, né? Que é quem pega aquele conhecimento técnico da área, assim, e consegue de alguma forma traduzir aquilo numa linguagem acessível à maior parte do público, né? Agora, não sei também, se de repente você tem uma crítica especializada, que é voltada mesmo para quem é da área, aí é uma outra jogada, né? Porque aí o cara pode entrar nessa coisa mais densa mesmo, né? Porque você está falando para um público que são seus pares, basicamente, né? Normalmente, esse cara que vai fazer uma crítica mais especializada, ele precisa meio que ser do lance, né? Assim, tipo... Que, por exemplo, é como você estava falando da coisa da música, né? Porque a gente vai acabar sempre voltando, né? Falando em música, assim, de forma geral, porque é a linguagem que nós dois, assim, dividimos e tal. E é a linguagem com a qual eu acabo tendo mais propriedade, assim, né? Para falar, da qual eu tenho mais propriedade. Então, no caso da música, a gente sempre vê uma crítica que está muito relacionada a isso que você falou, a critérios muito subjetivos de análise que partem do gosto do crítico, né? Assim, se ele gosta ou não daquele tipo de som ou não. E a gente vê muito menos o contrário, né? Que é uma crítica mais especializada, que analise realmente o trabalho sob o ponto de vista artístico, né, mais profundamente, assim. Porque, porra, arte é uma parada muito difícil de você conseguir analisar. Assim, arte não é uma coisa para se fazer juízo de valor, né? Não sei, assim, tipo, eu fico imaginando que, uma crítica, um trabalho de um crítico, por exemplo, não seja dizer se aquilo é bom ou ruim. Porque, para ele, isso pode variar de acordo com o gosto e tal. Mas imagino que o trabalho de um crítico deveria ser muito mais... fazer uma análise mais formal sobre a coisa, assim, do que elementos, assim, que aquilo ali apresenta. Ou se ele acha que é ruim, por que é ruim, no sentido de... o que falta para aquilo ali ser... E aí fica muito difícil para mim imaginar que seja possível a gente conseguir fazer uma crítica
ou que ela não esteja muito calcada na técnica propriamente, assim, né? Numa linguagem muito específica e que a pessoa precisa conhecer bem, né? Se aprofundar naquilo ali, ser um estudioso do ramo mesmo. Ou o contrário, uma crítica que, para mim, uma crítica que só faça juízo de valor, basicamente, assim. Eu tenho muita dificuldade de conseguir imaginar, assim, de conceber uma crítica que consiga alinhar essas duas coisas, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho que ela é possível na medida em que você toma a obra de arte como um exemplar de estruturas e de técnicas que estão reiteradas em outras obras que você pode indicar e você falar, aquilo que você está vendo, aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, tem tal nome. O artista usa muito isso, aí cita os exemplos, ou tipo, né? Acho que isso é factível, mas no caso da música isso realmente não aparece. Mas mesmo na parte da crítica cinematográfica também isso é pouco comum, né? Talvez eu acho que mais nichado com coisas de site, mas, pô, dificilmente você vê um filme assim que não é analisado em termos de história e lida com outros aspectos, tipo, por exemplo, tipo da fotografia. O cara usa, sei lá, grandes angulares, tomadas com grandes angulares. O que essa porra quer dizer? O cara explica, essa tomada, sei lá, né? Que abarca uma grande área, né? As críticas estão sempre muito relacionadas ao roteiro, né? Tipo, se é bacana, assim, original, não sei o quê. E ao tipo de construção da narrativa, né? E você pode introduzir coisas nesse debate, né? Porque tem um debate acadêmico que fala, na crítica de cinema, que tenta... Porque chamam da teoria autoral, mas isso já é uma crítica mais acadêmica mesmo, né? Que via o diretor como o responsável pelo filme, né? O artista. O que, do ponto de vista sociológico, é um caô. Porque, de todas as formas de arte, a mais coletiva e na qual alguém tem menos controle é o cinema. É o cinema. Pode ser qualquer coisa. O cara quer uma tomada escura, vai filmar na rua, fudeu. O dia tá ensolarado pra cá. O inverso. Tem coisas que escapam, né, completamente. Aquela cena clássica do Indiana Jones lá que você sabe aquela do primeiro Indiana Jones? Que o Indiana Jones tá... O cara vai lá cheio de espada. Que o cara tava com dor de barriga, uma coisa assim. Exatamente. Era pra ter uma luta ali. Só que o Harrison Ford tava com caganeira. Aí o Spielberg falou, dá um tiro. É claro que num caso como esse, provavelmente isso é mais interessante do que a luta em si, a ideia original. A luta em si, mas isso foi um elemento que completamente fugiu ao controle de qualquer pessoa, né? Mas explica a cena pra quem nunca... no dos Indiana Jones, acho que é o primeiro, né? É do Templo da Perdição? Não, esse é o segundo. O Indiana Jones está lá, em algum momento no Oriente, lá, né? Momento Eduardo Said, né? Eduardo Said, do orientalismo. O cara lá tá, o oponente dele tá cheio de espada, foi cheio de porrada de presepada, cacete A4. Esse é crente que, Indiana Jones vai lutar, vai pegar um chicote, caralho, A4. Em um dado momento que ele vê, o cara parou de fazer as presepadas, pega o revólver, saca, mata o cara, resolve, né? Você não espera, ninguém espera essa porra. Depois do cara fazer todo aquele circo, você caralho, vai ser foda essa luta aí, né? E quando o cara chega, parou a palhaçada. Isso foi um negócio, isso não foi planejado. Nem foi assim na hora, vamos fazer assim, vamos mudar de ideia. Mas teve um resultado muito mais legal. Foi um resultado muito mais legal. Então, mas então falar isso que teve uma... Você pode atribuir, quem teve a sacada na hora, como resolveu o problema, mas foi literalmente uma solução para resolver uma cagada ali que tava assim. E, enfim, aí nessa teoria autoral... O que eu tô falando essa porra? Já me perdi. Você tá falando que é uma perspectiva mais acadêmica e tal, você gosta da teoria autoral. Sim, da teoria... Ih, agora eu me perdi. Do cineasta, exatamente. Aí fazer uma análise do filme a partir de uma série de intencionalidades, como se o cara já estivesse concebendo aquela coisa, e são coisas conjunturais. É que eu não ia citar esse exemplo. Porque juntando com essa coisa assim, da grande angular, etc e tal, determinadas decisões que o cara toma, às vezes são muito menos condicionadas pelo que ele pretende do que pelas possibilidades da
na hora. O Terry Gilliam é um cara que filma direto. Terry Gilliam é diretor do Brasil, filme dos Macacos, né? Pescador de Ilusões, né? Era um dos integrantes do Monty Python, né? O animador. Ele gosta muito de filmar com grande angular. Aí ele explica porque ele gosta de filmar com grande angular. A grande angular é um tipo de né? Permite você ter uma visualização do espaço ampla, né? Então, quando você quer dar assim, uma ideia, porra, quando você está pegando uma área grande, está vendo tudo, né? Que nem é comum na nossa vista, mas você está enquadrando. Ele gosta dessa imagem mais ampla, do enquadramento total. Expandida, né? Expandida do espaço. Existe uma lente que permite fazer isso, né? Outras câmeras, né? Quando você dá um close, você está com uma coisa bem mais fechada, você não tem essa noção do espaço. A lente que permite esse tipo são essas lentes grandes angulares. Ele fala, mas ao mesmo tempo é mais difícil de iluminar. Então, às vezes, determinadas escolhas, porque justamente, né, a superfície na época que era do filme é a mesma, né? Hoje, do sensor. E você está pegando uma área maior, então a quantidade de luz que está caindo é menor. Então é mais difícil iluminar. Ele fala, porra, às vezes não dá. Então o que o cara está concebendo é resolvido de outra forma, não por uma opção estética, mas por uma questão pragmática, o que pesa mais. E, porra, isso é perfeitamente, todos esses conceitos aqui que eu estou introduzindo, não sou crítico, não sou cinéfilo, não sou porra nenhuma, né? Então, plenamente, acho que tratáveis numa crítica. Ainda mais se você estabelecer um problema o ponto central, tipo, um filme que enfatiza muito a mise-en-scène, ou seja, essa coisa do visual. Então você analisa o filme e depois fala, vou tratar dessa porra. Aí você está se formando naquilo. Porque aquele elemento dominante ou que você selecionou como relevante para a estética do filme, você está, porra. Então, da próxima vez, se for um filme similar que usa, já está inteirado. Eu acho que tem um problema que quem é o crítico também, né? Tipo, porque não existe um caminho linear para você se tornar um crítico de arte, né? A arte falando de forma geral, né? Então, sei lá, o cara que é um crítico de cinema muitas vezes é um cara que, sei lá, o cara é engenheiro, mas gosta de filme pra cacete, né? Sacou? E aí gosta de filme, e aí por gostar de filme ele começa a escrever sobre filme, mas isso não significa que ele é um estudioso do ramo, né? Que ele realmente tenha, sei lá, se debruçado para entender como que funcionam as questões técnicas dentro do cinema, né? E coisas desse sentido, assim. Às vezes o cara conhece muito mais por exemplo, os aspectos históricos ou coisas nesse sentido, ou até mesmo as questões mais sob o ponto de vista de infraestrutura, né, que envolvem ali os orçamentos, essas coisas todas, né, que não são propriamente do fazer artístico cinematográfico, né, que envolvem outras questões, né. E aí é a mesma coisa, às vezes o cara gosta muito de música, né, as pessoas, tipo, eu ouço isso o tempo todo, né, eu amo música, música é minha vida, mas nunca lê um livro sobre música, sacou? Lê livro assim, lê tipo a autobiografia ou a biografia, né? De um cara que é músico, sacou? Acha que amar música é estudar a música. Pode amar, você ama como ouvinte, não significa que você ama ao ponto de querer se aprofundar no estudo da música propriamente, né? E disso, eu nem tô falando da pessoa querer, aprender a, sei lá, ler partitura, né? Sempre esse é entendido, né? Uma pessoa que sabe ler música, sabe ler partitura, que ela estudou música, né? Eu nem estou falando disso. Eu estou falando da pessoa entender mesmo como é que funciona, por exemplo, tipo, o que é uma orquestra, como que uma orquestra é formada, quais são os grupos de instrumentos que tem na orquestra, sabe assim, o que envolve o fazer artístico da música, assim, o que é, né? O que se numa produção de um disco, o que acontece, o que precisa acontecer antes, o que é um arranjo, quem é o compositor, né? Então assim, você entender mesmo as questões mais estruturais até, assim. Então, e aí é isso, o cara ama música, mas nunca se debruçou para estudar o que é o fazer musical propriamente dito, assim. E aí eu acho que nessa a gente começa a ter um monte de problemas, porque quem é esse crítico, né? Muitas vezes o cara é um jornalista que gosta de música. Eu falo jornalista especializado em não sei o quê, mas especializado a que ponto? Sacou? Assim, porque muitas vezes ele é especializado só em emitir opinião, mas não é especializado em fazer esse papel do mediador, né? De transmitir esse conhecimento mais técnico para o público geral sem uma linguagem
pesada demais e tal, que seja possível de ser compreendida por qualquer pessoa que não seja, né, entendedor do ramo, assim, e tal. E por isso que eu acho que a gente começa a ter esse monte de... Essa situação, né, que a crítica ela é sempre muito... O crítico, propriamente, ele é uma figura muito nebulosa, que a gente não sabe quem ele é, no geral, assim, que tipo de formação que esse cara tem, o que ele estudou. E nem tô falando de uma formação, assim, formal. Nossa, hoje as sirenes estão apitando para tudo que é lado aqui. Espero que esteja pegando fogo aqui. Nem tô falando de uma formação mais formal, não. Tô falando mesmo de um interesse mesmo por estudar, por conta própria, coisa nesse sentido. Então a gente não sabe quem é esse cara, e além disso a gente não sabe o que de fato ele sabe sobre aquilo que ele está criticando, né? E aí quem compra a ideia desse cara normalmente também são pessoas que não são especialistas, né? E aí é um problema, porque esse cara está influenciando outras pessoas, né? E existe aquela brincadeira também, né, de que fala que o crítico, na verdade, ele é um artista frustrado, né? Sim, porque ele gostaria de estar desempenhando o papel do artista, mas como ele não conseguiu, não foi bom o suficiente, o que restou para ele foi se tornar um crítico, né? Eu também acho isso meio forçação de barra, né? Com certeza. Porque, primeiro, isso pressupõe justamente que o crítico, pelo menos, teve uma formação, né, na área que habilita... Sim. Isso aconteceu em determinados contextos. Boa parte do cinema lá da Nouvelle Vague francesa, esses caras, o Truffaut, Godard, né, enfim, o René, todos eles começaram como críticos de cinema. E depois que eles passaram... Mas aí já é um outro nível da crítica, depois eu trato disso. O Tarantino também. Tarantino, ele fala que ele não foi à escola de cinema, que já era uma coisa badalada nos Estados Unidos. Ele foi ao cinema, ele fala. Trabalhou em locadora Sim, tô ligado. Mas aí o cara tem uma preocupação em analisar as obras, e isso é um outro nível da crítica, que às vezes as pessoas também... que ela não é tão transparente, que é o seguinte, você fala assim, não tem que ter juízo de valor. De fato não tem, uma das funções, a não ser que o crítico seja uma pessoa, uma questão de personalidade, é uma pessoa que você gosta de ouvir as opiniões, mas mesmo você discordando, né, você procura fundamentar e você ouve porque... Por Borges falava isso, que a função do crítico era te fazer entender a obra, não se você gostou ou não, embora tenha vários casos de ensaios dele e basicamente se resume a isso. Mas ele é uma personalidade, bem, pelo menos eu acho, né? Assim, tão interessante que eu tenho curiosidade de saber o que ele gosta. Porque eu gosto tanto da obra dele que... Entendendo? Então... mas isso é um... você tem interesse de entender a figura por trás, assim. E provavelmente o que ele gosta, o que desinteressa, ele também deve me interessar. Mas isso já é um outro... Claro. É um outro nível, outro caso. E também tem esse tipo de crítica, que é uma crítica do artista, que alguns fazem de forma mais consciente ou não. Tipo, o que eu mudaria na obra? O que funcionou na obra? Pô, gostei disso, mas isso aqui não ficou bom. Faria assim diferente. Mas isso aqui tá... Aí esse é um tipo de crítica... Fazendo proposições, né? Proposições, exatamente. Que é a pior forma possível de se analisar a obra de um artista. Porque, porra, ela tem que ser analisada nos termos que o artista tá pondo. Claro. Mas se você quer que seja de outro jeito, faça você, porra. Não me enche meu saco. Mas aí que tá. Se você tem uma visão já autoral sobre a coisa, falar, porra, isso aqui eu faria diferente. Ficaria melhor assim. Pô, isso ficou maneiro aqui, né? E é engraçado porque esse nível crítico, que eu achava que fosse uma coisa, você fala assim, do artista frustrado, esse nível crítico não é comum. Eu sempre achei assim, quando as pessoas ouviam uma música, precisam ouvir um filme que é mais fácil ainda a linguagem em tese é mais acessível, as pessoas pensavam assim, elas manipulavam aquela porra. Como quase essa coisa do sonho do que proporcionado pelo cinema, elas manipulassem assim, faria isso diferente, assado. Por incrível que pareça, essa perspectiva aparentemente não é comum. Não, pelo contrário. Pois é, esse mesmo amigo meu aí, que é cabeçudo, cacete A4, estuda crítico, cacete, ele soltou assim de forma, quando eu falei isso pra ele, ele falou, não, nunca tive essa coisa. De querer meter a mão na massa, né? Mas é porque eu acho que isso tá na dimensão do criador, sabe? De quem gosta de desempenhar a função de criador. É porque você, por mais que você como que eu posso dizer, você se
Não é que a gente fala subestime, né? Você é um cara, tem essa parada, não né? Subestimo, não. Eu sou foda. Na cama, eu esculacho, na sala. Não tinha parado lá. Vou pegar a cerveja. Você é um sujeito que tem esse ímpeto artístico, né? Assim, de gostar da criação e tal. E aí eu imagino que para você seja um exercício intelectual essa coisa de imaginar como que você seria capaz de realizar de outras formas, né? E agora, eu acho que os críticos, de forma geral, assim, não necessariamente têm essa vertente criativa, sacou? É uma vertente que ela Não achei abridor. Ah, não, eu tenho aqui. ela não esbarra nessa questão da criação, né? É muito mais da análise e o meu maior problema está no critério dessa análise, assim, que eu não consigo entender se eles são estabelecidos, né? Como que eles são estabelecidos, se é que eles são, porque por conta disso, né, na maioria das vezes eles vêm muito baseados em juízo de valor, né, em opinião. E aí eu acho que é isso, é a dimensão mais criativa que faz com que o cara consiga fazer uma crítica pensando nisso, assim, né, fazendo as proposições do que poderia alterar na obra para que ela se tornasse melhor. O problema disso tudo é que essa ideia, né, de bom, melhor em arte é foda, é muito difícil, né? Mas esse é o ponto que eu tô falando. Esse é um tipo de crítica que é ruim quando ela é transposta para o público. Porque, como eu tô falando, não faz sentido você analisar a obra em termos do que o artista deveria fazer. Sim. Né? Isso é uma preocupação de quem... De quem tem dimensão criativa. Eu só que eu achava que isso fosse uma coisa comum, porque quando as pessoas se identificam com uma obra, elas também... Como se elas tivessem... Se apropriassem da... exatamente. Tivessem, porra, aquilo me moveu tanto que eu também, em certa medida, é um produto meu, então eu manipulo aquilo. Eu pensava assim, pelo visto isso não é comum. Mas essa outra que você tá falando, assim, de juízo de valor, bom, ruim, isso é comum pra caralho também, né, o Regis Tadeu aí que... Nossa, esse cara é um chato do caralho. Puta que pariu. Caralho, como eu tenho raiva daquele cara. E o pior é que ele só bosteja senso comum. Ele paga de fodão, mas ele só fala tudo de senso comum. Ele não sabe porra nenhuma. Caralho. Porque, porra, tem gente que eu conheço que gosta dele pra caralho. E, tipo, e ele usa umas categorias que eu, tipo assim, eu fico exatamente você falou assim, é bom gosto, é bom, é ruim. E, tipo, porra... Tipo, aí eu entendo, porque as pessoas que se sentem, sei lá, atraídas pela personalidade dele, pode ter interesse em o que ele acha bom, ruim, mas você não entende nada ele, pra mim, é o típico roqueirinho de 15 anos que não deixou de ser o roqueirinho de 15 anos, assim, sabe? É um cara radical pra caralho, que fica tentando detonar tudo que não faz parte desse universo de rock, assim. Sim. Parece aquele, assim, o cara não saiu daquela fase de vestir camisa de banda e de bater cabeça fazendo aquele sinalzinho com a mão, assim, de heavy metal, né? Não saiu dessa fase. E aí fica, tipo, criticando tudo que não faz parte desse universo. Pagode, axé, não sei o que, pra ele tudo é uma bosta, não sei o que. Então eu particularmente não consigo, assim, enxergar num cara como esse credibilidade, sabe? Um cara que só ataca qualquer outro gênero de música em favor do dele, assim. É claro que ele pode atacar uma vez ou outra as bandas de rock, mas normalmente ele vai atacar essas bandinhas que são... que fogem do espectro que ele considera legal dentro do universo do rock and roll, né? Sei lá, eu não sei, eu não conheço ele, assim, direito, mas às vezes que eu vi ele falar, sempre achei muito ruim por conta disso, assim. E tá sempre assim, nessa jogada do que é bom, ruim, bom gosto, né? Como é que você analisa a obra sob essa perspectiva? Eu não consigo entender, sabe? Eu até entendo, assim, de ser uma coisa mais nichada, porque, por exemplo, eu também não gosto desses gêneros aí que não gosta, mas indo pro rock, tipo, é um gênero que eu acho mais interessante, você não consegue extrair também muita coisa, tá entendendo? Tipo... Você tem uma visão mais... É meio aquela coisa, né? A biografia dos músicos, sim. Mas sobre a obra em si, o que está acontecendo, é uma coisa muito anedótica. E existe um problema também que eu percebo, especialmente dentro do universo porque eu acho que no universo do rock, assim, do metal, o público, ele é mais crítico nesse aspecto, né?
no sentido de porque o público de rock, assim, né, de heavy metal é um público muito fiel, né, é uma galera até meio xiita, assim, né, e tem essa coisa de acompanhar a discografia completa da banda, não sei o quê, mas tem uma coisa que me incomoda muito, que é a coisa da comparação com o disco anterior, né, sempre tem isso, né, dentro desse universo, a galera tá sempre comparando com o disco anterior, ao ponto das bandas elas ficarem engessadas num determinado estilo, e não sei, um exemplo bom é o Iron Maiden, né, que, porra, puta que pariu, caralho, é só aquela merda a vida inteira, né? Até gosto, eu acho legal, também eu não desprezo não, assim, mas reconhecer que os caras encontraram uma fórmula que deu certo, e é aquela velha história, em time que tá ganhando não se mexe, mantiveram aquilo ali a carreira inteira para poder não desagradar o público que eles conseguiram construir ao longo daqueles anos ali. Eu, particularmente, entendo isso muito mais como um negócio do que como arte, assim, sabe? É aquela velha história, tipo, a gente tem uma empresa, essa empresa que deu certo, a gente conseguiu conquistar esses clientes, vamos fazer o possível para manter esses clientes fiéis a nós. Porque se você pensa né, assim, sob o ponto de vista artístico, o que um artista de fato quer, seja um músico, um cineasta, um pintor, um artista plástico e tal, o que você quer é experimentar, né? Você quer atravessar um determinado limite que você não tinha atravessado ainda, você quer entendeu? Usar outras linguagens assim a teu favor, é isso, assim, cruzar umas linhas assim, né? Que tu não, porra, não pode ter esses limites, né? E a galera, existem determinados artistas de forma geral, né? Que se engessam, e não falando só dessas bandas e tal, mas de forma geral, tem uma galera que encontra a fórmula do sucesso e fica preso naquilo ali. E aí eu acho que vira muito mais uma empresa, está muito mais relacionada à questão de grana, que eu também não vou julgar, né, mas do que o ímpeto artístico, né, propriamente, né. Aí você acha que a crítica colabora com isso, com essa, sei lá, essa rigidez assim criativa? Eu acho que pode ser, especialmente porque como é uma crítica que não é muito especializada de forma geral, existe uma coisa de essa coisa da comparação que é muito frequente, né? Comparar com o trabalho anterior, e aí, por exemplo, se um trabalho anterior foi muito bom, pro próximo ser considerado muito bom, muitas vezes ele precisa repetir os mesmos feitos, assim, né? Então tem uma sequência de coisas ali que você, uma receitinha ali e aqueles ingredientes eles precisam estar para ser considerado tão bom quanto o outro que foi realizado, né? Ao passo que eu não vejo, por exemplo, a crítica conseguindo tipo dizer, até vejo, mas eu acho isso muito menos, assim. Mas eu gostaria de ver mais, por exemplo, a crítica falar, porra, esse cara se renovou completamente, ele partiu para um lugar que ele nunca tinha ido antes, isso mas isso aí não é mais um papel do artista do que do crítico, pô? Não, eu tô querendo dizer que tipo, o artista deveria ter esse ímpeto de ir além, e eu acho que a crítica poderia, em alguma medida, valorizar isso muito mais do que a repetição dos ingredientes que deram certo na fórmula, né? Aquela repetição daquela fórmula. E como você explica o caso dos Beatles, por exemplo? O que você quer dizer exatamente? Pô, que os Beatles têm uma mutação radical assim entre 66 e 67, né? 65, né? Com o Revolver, culminando no Sgt. Pepper's. Porra, eu acho que o caso dos Beatles, assim, Sim, o Led Zeppelin também. Cada álbum que o Led Zeppelin lançou era totalmente diferente do outro. Pô, mas o Led Zeppelin ainda estava num contexto, acho que, de maior liberdade artística. Porque, pô, dos Beatles, eles saem de uma banda mela cueca pra caralho, de terninho, cabelinho, e quer pegar na tua mão, pô, um negócio assim... Mais psicodélico, né? Porra, e tipo... E era a banda, não era tipo mas uma você banda. Você acha que isso tem a ver, por exemplo... Os Beach Boys eram uma banda. Você não acredita que isso tem a ver com a própria maturidade da crítica, do público em si? Que quando eles decidiram realizar essa transformação radical, né? Virar, puxar o volante para outro lugar, a crítica e o público já estava maduro o suficiente para conseguir acompanhar isso, assim? Sim, com certeza. Tanto que isso não gerou uma ruptura. Pelo contrário, eles fizeram sucesso do início ao fim. Né? Então, é disso que eu estou falando. Eu acredito que no caso dele seja mais possível explicar a partir disso. Enquanto que o que eu quero dizer é que, tipo, eu gostaria muito mais que essas rupturas elas fossem mais incentivadas do que... Porque nesse caso específico me parece que tipo, o público e a crítica então, conseguiram andar junto com a banda
ao ponto de que quando essa transformação foi realizada, todo mundo já era capaz de entender aquilo ali, assim. E nem estou falando só a partir da obra da banda, não. Estou falando do contexto mais geral mesmo, assim. O que eu gostaria de ver muito mais seria quando essas transformações acontecem e não são necessariamente acompanhadas pelo contexto, eu acho que seria muito mais interessante a valorização o incentivo, né? O estímulo a esse tipo de ruptura, assim. Porque a arte é assim que se movimenta, né? Eu acho que isso aconteceu, pelo menos no caso de uma banda que eu gosto muito, e eu não estou falando da minha, a banda Nota Fria, junto com o Felipe Filgueiras. Até porque não lançamos porra nenhuma, então para o público poder perceber embora isso esteja acontecendo nos bastidores, aguardem. Com o Radiohead isso aconteceu, porque quando eles lançaram o K-Computer em 97, aquilo foi considerado a culminância. Tem uma ovação de ovo que eu acho até exagerada, embora seja minha banda favorita, mas eu acho que tem umas coisas que do ponto de vista analítico não faz o menor sentido, né? De falar como se fosse de vanguarda. Vanguarda? O que tem vanguarda? Tem porra nenhuma vanguardeira, etc e tal. Mas teve, de fato, uma ruptura muito grande, porque eles produziram um álbum que teve uma repercussão muito grande dentro de um modelo de rock alternativo, que é justamente o K-Computer, com estruturas... Não vou falar que elas não são rigorosamente convencionais, mas elas estão mais ainda dentro de um panorama que você enquadra facilmente como rock. E 3 anos depois, eles lançaram o Kid A, e complementado com a Amnésia, que também é em 2001, enfim, mas é basicamente o mesmo álbum, gravado da mesma sessão. Tem uma parada eletrônica, mas, porra, mais minimalista, tipo, quase não tem guitarra. Porra, aquilo alienou o público, assim, de forma muito dramática. Mas depois isso foi ser reconhecido também. Aí beleza, eu acho isso foi reconhecido também positivamente pela crítica, tipo, porra, os caras decidiram, foda-se, né? Aí a babação de ovo é essa, como se fosse só, meu Deus, só que não estivessem fazendo coisas revolucionárias. Não estavam, porra. Então o que em comum foi isso, porra, tava com uma estratégia que foi extremamente bem sucedida, não, foda-se, no seguinte, né, vai ser diferentão. Muita gente se alienou, mas acho que quem gostava de música reconhecia determinados elementos que tinham ali constituíam uma unidade e passaram a continuaram, né? Então... Eu acredito que eu acredito que o público mais atento, né, de forma geral, assim, um público que é mais que são pessoas que estão muito mais interessadas na arte pela arte do que propriamente no artista, né? Eu acho que essas pessoas vão ter completa capacidade de conseguir digerir isso, assim. Ou o contrário também, né? Às vezes quando a pessoa está muito mais interessada no artista, ela é capaz de assumir absolutamente qualquer coisa que o artista faça, porque, tipo, o foco está no artista e não necessariamente na arte, né? Mas eu tenho mais dificuldade de perceber isso nos ambientes de música popular, assim, né? Porque eu não vejo a atuação da crítica tão forte na música, nessa música de massa, assim, né? Eu não sei como isso funciona, na verdade, porque eu não acompanho. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade de saber se, sei lá, o último single da Anitta, se tem críticos ali que olham para isso e, sacou, assim, discutem sobre isso, assim. Ou, sei lá, o último single, porque agora em música é tudo single, né? O pessoal não lança mais disco, né? O último single, sei lá, né? Uma cantora, né? Sei lá, Ivete Sangalo e tal, esses cantores mais pop, assim, mais populares. Se a crítica olha para isso, né? Se a crítica se reserva a falar né? Daquilo que eles consideram, sei lá, porque talvez para um crítico falar desse tipo de coisa seja menor, né? Não sei, seja... Eu não sei, mas, porra, quais são os níveis da crítica? Porque você, talvez a obra em si, dessas mais populares, não sei, também porque eu não acompanho direito, né? Que é um podcast. Ninguém sabe porra. Ninguém sabe de porra nenhuma, a gente fica falando, tirando informação do data foda-se. Como os críticos. Não, porque pode ser que essas obras mais, sei lá, mais populares, elas não têm uma densidade assim muito
que permitam, além dessa crítica mais superficial mesmo, que decodificar a estrutura, blá, 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 mas elas podem transitar para um elemento mais sociológico, de por que Sim. faz sucesso, né? Como que se mantém, né? Mas é um outro aspecto Claro. que não é... Não é a obra, né? O que também é interessante o crítico dominar isso, porque não tem como um crítico fazer hoje... Há muito tempo não tem como fazer, né? Ninguém estuda arte sem uma perspectiva sociológica. Né? Mas, em tese, o crítico está mais interessado, quando ele vai para a sociologia, e como aquilo impacta na forma, né? E no discurso artístico. Quando eu vejo a crítica a respeito desse tipo de música, né? Tô falando de música especificamente, né? Mas, por exemplo, a gente poderia falar do Romero Brito, né? Sabe, assim? Sim. Quando eu vejo, normalmente ou são pessoas que gostam ou são pessoas que não gostam. Sim. Claramente já. E aí tudo que o artista lança ou é uma merda ou é legal pra caramba, entendeu? E aí normalmente é isso. A gente vê ou quem é fã ou é quem é hater, né? Sim. Então não é uma crítica que pra mim ela tenha algum valor, né? Sim. Por exemplo, o Romero Brito é esse cara que é muito... ele é muito controverso, né? Tem gente que gosta do trabalho que ele faz, né? Não faça essa cara não, que existe gente que gosta. Eu sei que tem. E tem gente que odeia, né? A maioria das pessoas que são mais esclarecidas, assim, com muitas aspas, né? Dessa dimensão mais artística, tem uma tendência a achar o Romero Brito, o trabalho dele muito ruim, né? Quem acompanha a arte, artes plásticas, artes visuais, assim, né? E o fato é que eu entendo o Romero Brito, por exemplo, como o Romero Brito é nas artes plásticas, como é a Anitta na música, como é o Gustavo Lima na música, assim. Sim, mas comercial. Mas o fato de ele trabalhar num âmbito que é menos popular, né? E o fato de ele ser popular justamente num âmbito que não é... Exatamente. Isso já dificulta uma interpretação muito crítica do cara, porque às vezes a apreciação é foda, mas as análises, às vezes, elas estão se pautando muito mais por isso que você está falando, como se fossem signos de status ou não, sim, do que propriamente, objetivamente, o que está dado ali, né? Porque não se pauta nisso. Eu realmente não gosto, mas, enfim... Pode ser que não goste porque esteja associado tipo a uma classe média, a uma elite assim meio... Elite rastaquera, como o Antônio Marco Villa gosta de dizer. Elite rastaquera. Seria assim para uma coisa do fofinho, etc e tal, e talvez você esteja perdendo elementos ali estéticos que têm algum valor, só que essa associação de uma apropriação mais ingênua por determinados setores, ainda por cima que exercem poder em outras esferas, fala, pô, se os caras gostam disso, não tem como... Tu manja a trajetória dele, assim? Por que ele ficou muito famoso? Não, ele foi lá para os Estados Unidos, né? Não foi? Ele foi para os Estados Unidos, parece que ele... Eu não sei também, assim, para variar nosso podcast. Novamente a gente fala tudo que a gente não sabe. Abre aí no Google, dá uma bugada e qualquer coisa reclama aqui no comentário. Universal. Eu acho que as coisas que eu ouvi dizer é que ele era um cara que foi tentar a vida nos Estados Unidos. Me parece que ele estava vendendo na rua. Ele vendia na rua, vendia tipo os quadros dele na rua, assim. E ao que parece alguém muito famoso. Eu acho que foi a Madonna, mas eu não tenho certeza. Alguém comprou uma peça dele. E aí quando a pessoa compra, né, fudeu, né? É tipo... Porque quando ela compra e ela publica isso, né, de alguma forma torna isso público, ele recebe uma chancela, né? O trabalho dele recebe um carimbo ali de que, porra, a Madonna comprou, fudeu. Toda a galera da mesma classe da Madonna ali, a elite, não sei o que, vai querer ter um igual, né? Então, o cara ele sai desde um artista que vendia artesanato na rua para um pintor... mundialmente reconhecido por uma elite artística também, assim, né? Tipo, atores, atrizes, cantores, não sei o que, começam... E aí vira esse bom, né? E aí ele faz exatamente isso que a gente estava falando há poucos minutos atrás, que ele percebeu a fórmula do sucesso e ele só replicou o tempo todo. Sim. Tudo que ele fez foi replicar essa fórmula para continuar ganhando muito dinheiro. Ele virou uma empresa, ele deixou de ser um artista, na minha opinião, assim, sabe? Com certeza, né? Com certeza.
Porque mas aí que tá o ponto. Em que medida isso é... Porque você teria que ver todo o arco da carreira do cara. Porque você também reconhece os grandes artistas, você reconhece um Picasso. É verdade, é verdade. Pelos seus traços estilísticos. Verdade, tem razão. Etc. E tal, né? Também, em que medida... Aí eu fico pensando assim, pô, tá, beleza, eu consigo ter uma crítica um pouco menos ingênua. Não, e outra coisa, assim, isso aqui pode parecer um pouco idiota que eu vou falar, mas muitos grandes artistas não eram reconhecidos enquanto vivos. Né? Eu, por exemplo. Então, vai que daqui no futuro o Romero Brito seja considerado um gênio, né? Tipo... essas coisas todas são variáveis. Os artistas que são justamente por causa disso, né? Porque estavam em determinados contextos. O Hieronymus Bosch, que pintou Flamengo lá fim do Apocalipse, o caralho A4. Ele é muito apreciado na Espanha, o Filipe II tinha uma porrada de quadros dele, mas ele é conhecido esquisitão, né? Bem como o Greco também era. E esses caras, em períodos posteriores, até o início do século XX, provavelmente parece um jeca, um troca-tintas, o cara é um cagão. Aí depois foram reconhecidos como, de fato, os caras, são fantásticos mesmo, tem uma estética que voltou a ser valorizada. Pode acontecer isso também com o Romero Brito. Mas no meu caso é falar, mesmo eu que consigo ter uma crítica um pouco menos ingênua, porque eu não gosto de pop art, eu não gosto dessa porra. Roy Lichtenstein e tal, Andy Warhol, não gosto, sei lá, não curto. Mas pode falar também, isso é um signo de certo elitismo. De distinção, então, mas pelo menos eu reconheço que tem traços, né? Meio elitistas da personalidade. Não, eu reconheço que a obra do... no meu caso pode ser, mas independente desse reconhecimento, pelo menos essa obra do Romero Brito se reporta a outras coisas que eu também, em outro contexto, que eu também não gosto. Ah, sim, claro. Então faz parte de um determinado grupo ali de estética que não te satisfaz. Não me satisfaz, etc e tal, né? Então, tipo... É a mesma coisa pra mim. Eu não desgosto do Romero Brito simplesmente por ele ser o Romero Brito. É por conta desse tipo de estética que não eu não consumo, não me satisfaz assim artisticamente. Eu gosto muito mais de uma... No caso de artes plásticas, né? No meu caso eu gosto das coisas muito mais contemporâneas, né? Do que... A mesma coisa é, por exemplo, dança. Dança eu gosto muito mais de dança contemporânea do que clássica, né? Digamos assim. E aí é isso, faz parte de um determinado grupo ali, de uma estética que pra mim não tem a ver com a figura do Romero Brito em si. Agora, é claro que ele se torna... Tem um problema que quando ele se torna... O Romero Brito, eu acho um bom exemplo o Romero Brito, assim. Porque quando ele se torna o queridinho, assim, né, dessa elite, e aí depois que tá lá nessa elite, lá no topo lá da pirâmide financeira, e depois vai descendo um pouquinho mais, aí chega nessa classe média alta aqui, né, brasileira, não sei o quê, aí vai se tornando cafona, como... né, vai se tornando cafona, como o Lobão gosta de dizer... Você tipo, nossa, fica parecendo aquela coisa assim de gente que não entende absolutamente nada, que compra só para poder ostentar a peça, porque existe uma galera muito rica, milionária, que também tem, então eu também tenho que ter, porque isso de alguma maneira me inclui nesse grupo de pessoas ricas, sacou? Sim. Então tem essa tentativa de fazer parte de um mesmo grupo. Aí você olha para isso e fala, nossa, vocês são ridículos demais, né? Vocês são muito ridículos, vocês estão tentando fazer parte de uma coisa que vocês não são, no fundo, comprando um trabalho que vocês não apreciam de verdade e sendo incapazes de notar qualquer aspecto de verdadeira qualidade nesse trabalho, porque vocês não sabem de absolutamente porra nenhuma, né? Mas existe um problema do Romero Brito. O Romero Brito, eu acho que tem um... que fode o meio campo do Romero Brito é o seguinte, porque ele trabalha com uma linguagem fofinha. Aí isso já tem uma tradição enfim, desde o final do XIX, o modernismo, que é meio crítica essa coisa da arte muito complacente, né? Que, porra, um bonequinho assim com os braços abertos. Ele é fácil de agradar, né? Porra, ele é meio... Porra, né? É um lugar meio... É um lugar fácil, é uma coisa meio preguiçosa, né? Assim. tipo... Eu tô achando engraçado que a gente começou o podcast falando sobre crítica e nós agora já somos os críticos, né?
É um perigo, né? É uma linha tênue, né? A crítica da crítica resulta na crítica. E não, e o pior é que a gente é os críticos menos especializados. A gente tava criticando e a gente tá falando... Ninguém entende nada, a gente não sabe da história do cara, a gente só tá falando merda aqui, assim. Ninguém pinta. Cuidado, não fale de crítica que você pode se tornar um crítico também. A gente é dois filho da puta. Não seja crítico, é crítico. Mas enfim. Mas de qualquer forma, enfim, tirando tudo isso, eu não vejo como seguinte, mas também não vejo esse tipo de abordagem ser feita tipo Romero Brito. É muito o que você está falando, é preto e branco, gosta, não gosta, cafona, mas o que o cara tá fazendo, tipo, concretamente? Tipo, porra, tá se vinculando lá a pop art dos anos 60, esses outros elementos, e o que tem de diferente? Porque gera, né, hoje, como que ele manipula? Teve alterações ou não teve, estilisticamente? Porque outros artistas que fazem parecido não alcançaram o mesmo não êxito, alcançaram né? mesmo. Ou que talvez fosse mais interessante, tem uma estética similar dele, mas, sei lá, né? Fica muito nisso, né? Esse debate nem vai aparecer no sei lá, nos grandes meios, não chega. Não chega porque é considerado, exatamente por isso, eu acho que é considerado menor. Não, nos grandes meios você tá falando, né? Sim. O meio não é não, porque eu acho que até mesmo dentro da... O neca cachaceiro ali da esquina que vai... minimamente assim, as pessoas que têm algum interesse... Mas eu digo que até mesmo dentro do ambiente mais intelectualizado, assim, acadêmico, não sei o quê, é uma coisa que nego eu acho que em geral as pessoas se negam a debater, porque acham que tipo, não merece esse lugar, entendeu? Não merece. Eu não vou nem falar disso, porque tipo, algo que não merece ser debatido. Quando eu acho que é exatamente o contrário, né? Se você entender por que o motivo do sucesso dessa parada, a gente entender também os gostos da sociedade que a gente está vivendo, assim, né? O que faz com que a sociedade que a gente vive consiga... Porque eu acho que também essa coisa da chancela que eu falei mais cedo, né? Faz muita diferença, né? Quando um artista ele é chancelado por alguém de muito poder, que tem uma visibilidade muito grande, automaticamente esse artista se torna, digamos assim, ele recebe um carimbo de... Ou é de valor, assim, valor no sentido monetário mesmo, né? Ou é de qualidade, né? Né? Tem uns exemplos, assim, umas histórias, uns boatos, né? Que o Chateaubriand, né? Que era esse... Enfim, o cara era 1001 coisas, né? Mas enfim, além disso, ou melhor, dentro disso tudo ele era também colecionador de arte, né? E tem uma história de que alguém... Eu não sei a história para variar, né? Estamos aqui falando que ninguém sabe. O Google sabe. Mas tem uma história de que tinha um artista que, tipo, queria doar um trabalho para ele, assim. Por quê? Significava que se o Chateaubriand tivesse um trabalho desse cara, mesmo doado, mesmo que o Chateaubriand não tivesse comprado, não tivesse... Mas só o fato dele ter recebido e ter na coleção dele uma obra desse cara já daria para esse cara, tipo, lugar de destaque dentro do meio das artes plásticas, assim. Eu não sei se isso se concretizou, mas existe essa dimensão, né, de querer estar dentro de um determinado grupo que é chancelado por um determinado figurão, né? E aí, consequentemente, a crítica começa a olhar para esse trabalho. No caso do Romero Brito, a crítica, de forma geral, assim, né, olha negativamente, né? Porque tudo que eu vejo são críticas negativas em relação a ele, né? Mas no caso de outros artistas pode acontecer o contrário, né? Do cara conseguir ser incluído nesse grupo, assim, porque uma grande personalidade, alguém muito milionário comprou o trabalho dele, e aí o cara, de fato, às vezes tinha um trabalho mais artístico mesmo, assim, né? E não tanto comercial, consegue se dar bem, começa a virar um artista de mais destaque, né? Só que aí vai ser um artista menos consumido, talvez, do que um Romero Brito, por exemplo, que tem um trabalho que é muito fácil, né? Assim, muito acessível, né? Fácil mesmo, assim, de entender, né? Porque não é... Mas isso é um papel da crítica entender, explicar por que é fácil. É porque retoma, sei lá,
elementos que já estavam dados, tipo... Eu nem tô querendo dizer assim, só para esclarecer para quem tá ouvindo, eu não tô querendo dizer que é fácil de fazer, porque eu sou incapaz de fazer o que ele faz, assim. Eu tô querendo dizer que é fácil de conseguir consumir, assim, sabe? Sim, mas aí tem que explicar por que é fácil, porque tá dentro... Tem uma estética, tipo, não sei, essa é uma estética que nós já nos acostumamos desde cedo por causa da publicidade, que é da simplificação da forma, do fofinho. No Japão falam que o Japão sofre uma cultura do fofinho, né? Tudo lá é fofinho, né? Sim. Eles põem qualquer coisa. Até sexualmente falando, né? Sexualmente também. Mas eu ia dar um exemplo menos sexual, que era o cone de... Aqueles cones. Como é o nome daquilo? Eu não sei qual é o nome. Pra variar. A gente não sabe de porra nenhuma. Hoje tá fora. Tudo que mas tem um conceito disso. Tipo, essa a importância do crítico. Né? Tem o conceito da fofice, né? Uhum. Você sabe o nome disso? O nome do cone que você tá falando ou da fofice? Não, do conceito de fofice. Não sei. Vamos no nosso pai dos burros aí. Vamos ver aqui. Estamos aqui acessando... Kawaii. O Kawaii, tô ligado. Kawaii! Tá aqui inclusive o exemplo do primeiro, do Kawaii. Se você não sabe, é tipo aquelas Hello Kitty, né, por exemplo, é um dos exemplos, né, desse tipo de gênero, né? Aquela coisa bem fofinha, da gatinha, não sei o que e tal. Se você for ao Google em inglês e digitar Kawaii, você vai ver, por exemplo, o que eu ia falar, que não é exatamente um cone, mas é um ursinho, um coelhinho rosa, fofinho, repartindo as paradas. Pô, esse é um negócio... Repartindo é tipo um corrimão, assim, tipo uma corrimão, coisa assim. É uma parada, porra... Estranho, né? É uma parada meio aí. Mas beleza, porque existe essa cultura do... Porque determinadas imagens do fofinho são admitidas em certos contextos. O foda do Romero Brito é que ele pega o fofinho e... em tudo. Numa tela, tipo, que hoje, né, tipo... A produção de imagens é tão difundida que o ato de você pintar uma tela... Porra, tem um significado muito mais denso do que, eu acho, pelo menos, do que era 200 anos atrás. Que, por sua vez, era mais denso do que há 100 anos atrás, quando já tinha mecanismos de reprodução técnica. Então, né? Mas isso não aparece. Porra... E eu acho que uma parte do estranhamento é esse, né? Mas por uma parte do público e também por uma aceitação por outra. Que bonito, eu vou ter um quadro pintado. Sim, exatamente. Um coração, um abraço com coração, né? Mas tem outras formas de fofinho também, além do nosso coelhinho. Kawaii! Então, é por isso, né? O problema da crítica está exatamente aí, em não poder explicar, e não conseguir, melhor dizendo, né? Ou não querer. Eu acho que o maior problema, no fundo, é quem é o crítico, sacou? Assim, quem é o crítico? Porque como essa figura do crítico, ela é muito ampla, assim, a gente não sabe quem ele é, de onde ele vem, o que ele come, para onde ele vai, onde ele vive. Hoje, no Globo Repórter... mas é isso, assim, por a gente não saber quem é o crítico, né? Essa pessoa que ocupa o lugar na crítica de arte... Que formação ela tem, assim? Novamente, eu não estou falando de uma formação acadêmica necessariamente, mas o quanto ela estudou para poder estar falando sobre aquilo ali, né? O quanto ela se interessou e se aprofundou e tal, faz com que o discurso ele seja sempre muito pautado num lugar, ou é de senso muito comum, né? Usando essas categorias como as do Regis Tadeu lá o tempo todo, né? O bom gosto, a qualidade, esse conceito de qualidade que usa-se à torta e à direita em arte, que eu acho que eu tenho ojeriza essa palavra, assim, quando é usada no contexto de arte, assim, né? Não, porque isso é de qualidade, né? Você não está falando nada, você acha que está falando alguma coisa, você não está dizendo porra nenhuma. Sim. Com isso, né? E você acha que está se diferenciando, dizendo que não. Em música é muito comum, né? Você gosta de música? Gosta de música de qualidade. Porra, vai se fuder, né? Gosto de música de qualidade. Que papo é esse? Do que tu tá falando, cara? Sabe? Eu gosto de música... Kawaii! Então fica usando essas categorias, né? O bom, o belo e o foda. O bom gosto e a qualidade, né? Enfim... São coisas que no fundo não dizem absolutamente porra nenhuma, né? Dizem mais sobre quem tá falando do que tá sendo falado, né? Pois é. E aí é isso, eu acho que como o crítico ele é essa figura que não
a gente não sabe exatamente a formação, enfim, o que estudou de fato para poder estar falando a respeito daquilo, né? Fica um lugar muito nebuloso, né? Eu acho que, por exemplo, a galera que faz faculdade de História da Arte acaba tendo um contato muito grande com esse... Tem curso de História da Arte? Ah, não sabia não? Não, tem, na UERJ tem. Você vê como eu tô. Pode crer, é verdade. Tem um bacharelado de História da Arte lá. Minha ex-namorada... Porra, caralho, tá sabendo legal da vida da... Ela fez pouco tempo, ela tava fazendo duas, tava fazendo direito e... Mas, se eu não me engano, ele é um curso que ele é muito focado na curadoria e não necessariamente na crítica, sacou? Sim. Mas eu imagino que, por exemplo, uma pessoa que faça a faculdade de História da Arte, como é um curso que ela vai ter contato com, né, as mais diversas linguagens artísticas, talvez seja um curso interessante para um cara que se interesse por esse tema da crítica, né? Porque é uma forma de você ter uma abrangência e, tipo assim, uma entrada em cada linguagem, aí dali você se especializar na que mais te atrai e tal, e enfim. Que não é um curso que está preocupado em te formar enquanto artista. Sim. Né? Ele é um curso que está muito mais preocupado em fazer você entender sobre arte e não necessariamente ser um artista, assim, entender o que é a arte, como que essas linguagens elas se desenvolveram e tal, e coisas nesse sentido. Porque a maioria dos casos que eu vejo, os críticos eles são jornalistas, né? Não sei se você tem essa impressão também. Sim, são. Mas aqui o jornalista... Agora acabou a obrigatoriedade do diploma e fudeu, então. Mas eu acho que tem acho que ainda tem um circuito muito... Não sei, também vai variar, né? Tem determinadas redes que acabam favorecendo isso, né? De o cara ter essa formação... Mais genérica, né? Mas que... Enfim, nós já discutimos isso aqui, é meio... Eu acho particularmente meio viagem, né? Tipo... Enfim, mas veja o Pisa. Era o Daniel Pisa, ele era crítico literário da Folha, se não me engano. Folha do Estadão, esqueci. Quando ele era novinho, foi até... Paulo França deu uma babada de ovo nele. Porra, cara, não sei se porque ele morreu jovem de AVC, não sei se já tava meio... Como eu, já meio gaga também. Porra, me lembro de ele ter escrito sobre Euclides da Cunha, cara. Ele tava errando o nome das figuras de linguagem. Eu falei, cara, tipo, porra, isso aí é uma coisa que qualquer ginasiano mais interessado sabe. Tipo, ele confundiu mesóclise com hipérbato, que hipérbato é uma inversão radical da ordem da frase. Tipo, cara, esse cara... O cara fala o nome das figuras de linguagem, cara. Né? Como é que você analisa uma obra de literatura caralho? Beleza, pode ser um deslize ocasional, assim, mas ainda assim a própria escrita do cara também era vacilo. Não foi só um vacilo ali, né? O negócio era meio... Porra, o cara não rendia, tipo, tu via que não era um cara que lia aquela obra, percebia coisas que você não perceberia, te chamaria a atenção, olha, se liga nessa parada aqui, né? Que é uma das funções. Eu acho assim, porra, é muito interessante, porque eu não vejo um problema na crítica, porque tem gente que acha um absurdo, né? Tipo, que é uma parada que... Porque, de fato, né, tem muito artista que fala, não, eu não faço... eu não estou interessado na crítica, não me interessa, né? Tô me lixando para a crítica. Que é uma mentirinha, a gente sabe que no final das contas, quando a crítica é boa, ele se interessa, né? Aí vale a pena, ele bota lá no site dele, né? Depoimento de um crítico lá, ele bota lá no sitezinho dele, lá no release dele lá, o que falaram sobre ele de bom, né? Então ele só se interessa quando a crítica é boa, né? Mas eu acho que a crítica ela teria um papel muito mais interessante de forma geral se fosse mais voltada para isso que a gente está falando o tempo todo aqui, que é de conseguir fazer essa mediação. Assim, eu acho que isso seria um papel bastante interessante de ser ocupado pelo crítico de arte de forma geral. Assim, dele conseguir fazer uma análise que não seja tanto baseada num juízo de valor e que ele consiga, em alguma medida, traduzir, assim, com aspas, né, o que faz parte de uma linguagem muito técnica, ser capaz de mostrar para o público o que aquilo ali tem de elementos interessantes, assim, tecnicamente falando, sem necessariamente ser um público especializado, né, o público geral, assim, que vai ser capaz de conseguir ler, ou enfim, assistir, ouvir, enfim, não interessa,
E identificar, pô, caraca, essa obra aqui é interessante porque eu não sabia que usava todos esses elementos aqui e tal, não sei o quê. E aí, ou essa outra, que pena que o cara não usou esses recursos que poderiam ser usados e tal, isso deixou a obra, né, menos interessante, talvez, não sei, é porque esses conceitos todos são muito complicados, é porque em arte fica tudo muito vago, né, quando você vai dizer, por exemplo, que uma obra é sofisticada, o que isso significa, né, tipo, é difícil, é porque quando você fala dos procedimentos técnicos, e aí você quer dizer o quê? Que quanto mais complexo, quanto mais elaborado, é mais sofisticado, sabe? É difícil, né? Isso. Mas tem como você... Acho que no próprio processo da análise definir essas coisas, né? Uhum. Sei lá, você vai considerar sofisticado, tipo uma narrativa em que o próprio enquadramento da ação, a mise-en-scène, favorece múltiplas interpretações, né? Pode considerar isso uma coisa sofisticada, né? Uhum. Pode considerar sofisticado, tipo, sei lá, a mensagem fugir a determinados cânones morais convencionais, tipo, conseguir, não sei. Isso aí... Porque em si a palavra não significa porra nenhuma, né? Exatamente. De status, isso, né? Isso. Tipo, os casos que significam poucas pessoas e tal, né? Mas acho que dentro de um determinado contexto você consegue... Porque as pessoas vão soltando as palavras e não vão nem... Exatamente, não dão significado para elas de verdade. Né? Porque, como você acabou de dizer, né? Tipo, sofisticado, por exemplo, é uma palavra que não significa porra nenhuma em arte, né? Pô, tu tem que dizer o que você quer dizer com essa palavra, sacou? Tu tem que deixar claro o que você quer dizer quando você usa esse termo para se referir a um determinado objeto artístico, né? Porque senão você está transmutando os estados que a obra produziu em você, emocionalmente, que também isso é muito comum na crítica, né? Em vez de analisar, você está falando o que a obra fez em você. Exato. E não o que eu objetivamente é foda. É difícil também, né? Né? Mas o que está ali, né? O que pode ser. Mas acho que é isso, hein? Você tem algum recado para dar? Kawaii! Ô, gente, bom, vocês gostam do tema, de novo, vou falar aqui, dá um alô aí, bicho, manda um recado. Faça uma crítica. Positiva, negativa, foda-se, não interessa. Comenta. Mas façam ser os novos Romeros Britos. Por favor. A gente quer muito saber, porque a gente tem visto nas informações aqui nos nossos gráficos que tem gente ouvindo. e isso é muito surpreendente para nós. Então, a gente quer saber quem são essas pessoas. E não é minha mãe, eu sei que não é minha mãe. Pois é, não é a minha também. E a gente quer ter contato com quem tá ouvindo e tal, a gente quer se comunicar com essas pessoas. Você, então. 1% das Filipinas, 1% da Rússia, da Suécia e da Alemanha. Então, nosso alô, pode falar aí. Por favor, faz um sinal aí de fumaça pra gente saber se você tá presente. A gente quer se comunicar com vocês, assim, ter contato, então... ter telefone em minha casa. Isso. Beleza? Beleza, Álvaro? Beleza. Falou, gente. Um abraço, até a próxima. Não.